Para quem diz que a semana começou sem movimento, sem muita coisa no noticiário, tá aí, a semana foi lotada de acontecimentos e a gente já continua aqui, nosso bate-papo tem participação. Mandar um alô para Tidal, que está desejando uma boa noite a nós aqui, Vonúvio. E também temos a participação, peraí, boa noite, a pessoa não se identificou, mas diz que é técnico do raio-x, trabalha no PAN, teve que se agarrar com um marginal que saiu de dentro da unidade de saúde. Como filho de militar, posso dizer o seguinte: o único e mais rápido meio de se resolver o problema da segurança, primeiramente substituir o comando militar de Mossoró por outro oficial, vixe Maria. O segundo é colocar duplas de militares em motocicletas. A maioria dos bandidos estão fazendo assaltos em cima de motocicletas. E onde estão as motos da polícia de Mossoró? Essa é uma boa pergunta. Muito obrigada pela sua opinião e sua análise técnica sobre a segurança aqui em Mossoró. Nós temos o Alex do Abolição 4 que pergunta ao Freitas o que você acha da política do nosso estado e em particular em nossa cidade de Mossoró. Quais são as suas propostas de melhora para a nossa política chegar na excelência da honestidade? Infelizmente, qual o nome dele? Alex. Infelizmente, Alex, a excelência é um processo que demanda muito esforço. E eu acredito que essa excelência, como você chama, a gente só vai alcançar com a mudança de cultura. Mudando a mentalidade, investindo nas crianças de hoje e não deixando elas serem entregues a essa coisa horrível que é a violência e o tráfico de drogas, para que essa geração ela vá mudando a sua concepção e tenha uma concepção diferente de mundo que seja mais justo e humano e, consequentemente, transmita a justiça e a humanidade para o seu semelhante. Agora, a situação política do Rio Grande do Norte, ela não difere muito da situação política nacional e, consequentemente, a de Mossoró também. Então, a gente tem listas de lava-jato envolvendo políticos de Mossoró, envolvendo políticos do Rio Grande do Norte e políticos do Brasil inteiro. E a única forma de superar isso é dando apoio à Operação Lava Jato, exigindo que seja condenado, quer seja de PT, quer seja de PSDB, de PMDB, que vá para a cadeia e pague por todos os seus crimes. Porque, de certa forma, todo mundo que está lá nessa lista, nessas listas da Lava Jato, todo mundo que está lá matou muita gente. Quando faltou hospital, quando faltou policial, quando faltou educação, muita gente está sofrendo, muita gente está desempregada por causa da corrupção, que é um grande problema do Brasil. E a única forma da população, além de apoiar o trabalho do Ministério Público, o trabalho da Justiça, o trabalho da Polícia Federal, é também votar consciente. Não vender o voto e retirar todos esses que aí estão envolvidos com corrupção ou traindo, votando contra o povo nos parlamentos, nas prefeituras e nos governos de forma geral. Participação aqui da Nayara, Narjara, na verdade, e Gustavo. Parabéns pelo programa, estamos assistindo, ela e o filho dela acompanhando aqui ao vivo o nosso programa Cenário Político. Francisco Pereira, Carol Vanúbio, na verdade é Vonúvio, a cara dos políticos não são as mesmas, não nos passam a menor confiança. Muito cinismo, não sei o que será dos eleitores em 2018. Isso é uma dúvida aí, praticamente de todos os eleitores, né, Freitas? Exatamente. Aí cabe a gente mudar o jeito de fazer política, né? A gente tem aqui a participação de João Paulo Marques. Vamos lá, João Paulo, com aqueles textos dele. Boa noite, Caroline, com aspecto melhorado de ontem. Olha aí, tá dizendo que ontem eu estava com cara de doente. Ótimo. Ivonúvio, gostaria de perguntar ao coordenador do Rede Sustentabilidade, Freitas Júnior, se tem no RN algum vereador, prefeito que já aderiu ao Rede e quais os objetivos do partido para 2018. Como eles veem o nome de Marina, que já foi citada pela Odebrecht. Pergunta se não é desgastante os discursos de Marina sempre com meio ambiente, plantas e afins. E aí ele observa, sobre várias citações em sites de confianças, saiu que Marina, depois de um encontro com Marcelo Odebrecht, tinha recebido doações. Ele pede para comentar. E tá dizendo que amou nossa farda, viu, Vonúvio? Que a gente combinou na roupa hoje. Realmente, eu só percebi agora que você falou, João Paulo. Freitas. Como é o nome dele?
João Paulo. João Paulo, né? Obrigado pela pergunta, João Paulo. Eu acho que houve apenas um pequeno equívoco. Se você, inclusive, você pode acompanhar os depoimentos, e aí o procurador do Ministério Público pergunta se ele se encontrou com os presidenciáveis. E aí, inclusive, não foi o Odebrecht, verdade seja dita, foi Alexandrino Alencar. E ele disse que procurou Marina e até que conseguiu se conversar com ela numa sala do aeroporto de Guarulhos. Lá na sala do aeroporto de Guarulhos, ele disse que ela apresentou o seu plano de governo e falou sobre os seus valores culturais, no caso, a questão da nova política e da sustentabilidade. E, inclusive, quando inquirido pelos procuradores, ele é enfático em dizer que Marina não tratou em nenhum momento de dinheiro. E houve doação para o PSB e para o comitê de campanha e foram doações legais. E aí eu desafio até as pessoas encontrarem alguma citação a Marina em qualquer uma das delações. Tem mais um fato importante que talvez passe desapercebido, porque todo mundo sabe que um candidato a presidente, quando ele aparece numa pesquisa, consequentemente os políticos, os empresários, eles procuram para conhecer, até mesmo por uma preocupação como o mercado vai reagir se aquela pessoa ganhar. E daí a preocupação dos executivos das empresas por procurar a Marina. E tem um fato interessante, que naquela época a OAS já estava envolvida no esquema da Lava Jato. E aí a OAS doou 400 mil para a campanha de Marina, para o comitê dela. E aí, quando ela identificou o CNPJ que era da OAS, ela devolveu esses 400 mil para a OAS, porque não queria nenhuma empresa envolvida com escândalos de corrupção e também não queria nenhuma empresa que fosse fabricante de medicamento, agrotóxico ou do ramo do agronegócio, porque ia contra os seus valores éticos e morais. Estamos aqui com a participação do Paulo Ismar Duarte. Boa noite, Carol, Vonúvio e também ao Freitas. Gostaria de saber do entrevistado como ele se considera, o seu partido. Rede se considera como esquerda, centro ou direita? Isso é uma pergunta. E também, a pergunta, daqui a pouco eu trago outra pergunta. É muito pertinente a pergunta e a gente escuta muito, as pessoas questionam muito isso. Eu, particularmente, tenho minha formação de esquerda e os maiores ícones, talvez, da esquerda brasileira, a rede é composta por essas pessoas. Porém, a rede, ela é de uma família de novos partidos políticos, que é o Podemos na Espanha, o La Rede na Argentina, o Revolução Democrática no Chile e muitos outros partidos que existem no mundo. E esses partidos, eles adotam, como dizia Locô, outras perspectivas de mundo. Então, a Rede é um partido que defende a pluralidade política e essa pluralidade política, ela admite outros tipos de interpretações da história. Por exemplo, conservadores e progressistas, direita e esquerda, os de cima e os de baixo. E a Rede normalmente se define como um partido do campo progressista e sustentabilista. Isso é, o que une as diversas posições políticas é o ideal de sustentabilidade. O Josué Moreira, ele pergunta aqui, dá boa noite a todos, e questiona se Freitas vai ser candidato a governador. Freitas candidato a governador, essa é uma discussão que vai acontecer próxima semana, mas a gente não tem uma candidatura posta para o governo do estado, porém o cenário político, se continuar, claro que a gente vai defender uma candidatura independente, alternativa, que represente a mudança para o Rio Grande do Norte. Agora é um debate que a gente ainda não fez, se teremos candidatura própria ou se construiremos uma aliança com os partidos que se disponham a construir uma candidatura independente. Nós temos aqui Pedro Lucas Rebouças fazendo um desabafo, diz que
é morador da rua Rodrigues Alves, no Santo Antônio. A segurança está cada vez mais precária, quase todo dia acontecem assaltos e agora, já que os moradores não saem mais com medo, os bandidos invadem as casas. Semana passada entraram na casa dele, ontem na casa do vizinho. Os moradores estão cada vez mais revoltados com essa situação. É a situação que nós conversamos aqui todos os dias. Vonúvio, interessante aqui que a gente tem a Luciana Freire dizendo o seguinte: a prefeitura que resolva seus pepinos com os professores, porque eu quero estar no Pingo do Meio-Dia, que é a melhor festa junina de Mossoró. E pergunta quando vão começar as inscrições das barracas para o Pingo. Essa é uma ótima pergunta, Luciana. Quando vai acontecer a licitação? Quando vão acontecer as inscrições para as barracas? Quando vão começar os ensaios do Chuva de Bala? Quando vai começar a decoração de Mossoró? Quando os patrocínios do Cidade Junina vão estar acertados? Faltam 1 mês e 5 dias para a festa e a gente ainda não tem nenhuma dessas informações. Verdade. Olha só, a Rosinete Costa, ela também faz uma reclamação aqui, vem pedir socorro para um problema de mau cheiro que está afetando os moradores do bairro Rincão, vindo do lixão esse mau cheiro. Agora, neste momento, está insuportável. Eu acredito, viu, Rosinete Costa, a gente já fez reportagem sobre este assunto aqui no Jornalismo TCM, vai buscar também mais explicações. O Freitas, que falou que talvez possa ser candidato ao governo, vai decidir num evento próxima semana, já foi candidato à Prefeitura do Natal, né, Freitas? Exatamente. Que evento é esse que acontece próxima semana? Na próxima semana, na sexta e sábado, dias 12 e 13, acontece a 2ª Conferência Estadual da Rede Sustentabilidade aqui do Rio Grande do Norte. Então, a gente vai receber a ex-senadora Heloísa Helena, vai estar conosco na abertura na sexta e a gente vai fazer um grande debate. Vamos debater a situação política, social e econômica e ambiental do Brasil. Desde as reformas da Previdência, o desmantelamento de importantes ministérios como a Cultura e o Meio Ambiente, que a política ambiental brasileira, que o Brasil já foi referência no mundo, a ponto de uma ministra que tinha 0,20% do orçamento geral da União se tornar a ministra de maior destaque para ser candidata a presidente, que foi Marina. Agora, a situação é totalmente de desconstrução e no sábado a gente vai eleger o novo elo, que é como a gente chama, o que equivaleria nos outros partidos ao diretório estadual. Freitas Júnior, muito obrigada pela presença no cenário político. Muito obrigado a você, Carol, a Vonúvio e a todos os que tiveram a paciência de nos acompanhar e também de participar. Obrigado, Freitas. Agradecemos a audiência de todos. Lembrando que todas as entrevistas aqui do cenário político estão lá no nosso portal TCM, na verdade, tcm10hd.com.br. Ótimo final de semana, até segunda. Boa sorte no trabalho de estruturação do partido, Freitas. Um alô para o Antônio Francisco. Boa sorte amanhã na posse como presidente do Conselho Comunitário do Carnaval. A gente se encontra segunda-feira. Aproveite o fim de semana. Até lá.